Sejam todos bem-vindos para a nossa aula do Pré-ENEM Legal. Eu sou o professor Hélio, sou professor de Física e nós vamos dar continuidade no nosso conteúdo que estamos considerando no Pré-ENEM Legal. Hoje nós vamos estudar na nossa quinta aula o assunto de quantidade de movimento. Um assunto muito recorrente no Enem e que também está presente no nosso dia a dia. Então preste bem atenção nesse conteúdo, que nós vamos fazer aqui algumas aplicações desse conteúdo que nós estudamos muito no ensino médio, que está sempre recorrente no Enem e que também faz parte do nosso dia a dia. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo que acontece no nosso dia a dia. Estão vendo aqui no slide 3 situações bem simples. Colisão de carro, uma brincadeira ali, né, do entretenimento de sinuca, que você brinca ali com seus amigos, e a queda de meteoritos, né, aqui na superfície terrestre. Então, o que essas 3 figuras têm a ver com esse conteúdo de quantidade de movimento? Bem, elas mostram justamente alguns assuntos que estão relacionados com força, e que se a gente fosse aplicar a segunda lei de Newton, né, não poderia ser solucionadas algumas questões, né, principalmente na questão da colisão, né, de batida de veículos, que a gente sempre vê acontecendo no nosso dia a dia, sai nos noticiários, nos jornais, que infelizmente, né, tiram vidas também. Um jogo de sinuca, né, que determina também o manejo do taco, como a pessoa vai pegar no taco para poder acertar a bola, como a bola vai empurrar a outra, né, para poder cair na caçapa, e os meteoritos, conforme nós vimos na imagem, que colide, né, com a superfície terrestre. Então, esses 3 casos realmente mostram, né, situações do nosso dia a dia e que a gente precisa analisar. E que o Enem ele cobra muito nessa situação sobre o que acontece do nosso dia a dia com o conteúdo que estudamos para relacionarmos, né, esses conceitos. No próximo slide nós vamos ver agora então sobre esse conceito, né, de quantidade de movimento. Esses 3 exemplos, mais essas 2 figuras que estamos vendo aqui no slide, mostram esse conteúdo, né, que está sempre presente. Quantidade de movimento. Sabemos com base na nossa experiência que empurrar um corpo, por exemplo, não é apenas exercer força sobre ele, né? Mas a gente sabe que, além de exercer força, existe um contato, um intervalo de tempo, conforme mostra esses 2 esportes, né? Os atletas empurrando aquele carrinho ali no gelo, né? Que sempre é um esporte que chama muita atenção nas Olimpíadas. O goleiro, quando sai para defender uma bola, né? Aquele contato ali, né? Mesmo que seja bem rápido com a bola, define também a quantidade de movimento. Então, tudo isso está relacionado com velocidade, com tempo, aceleração, força, conteúdos que nós já analisamos nas 4 primeiras aulas e que vamos dar continuidade na nossa quinta aula de hoje. No slide nós podemos observar aqui a equação que nós vamos utilizar para a quantidade de movimento. Veja que é bem simples, é apenas um produto, Q igual a M vezes ΔV. Onde o nosso Q vai representar a quantidade de movimento, né, ou momento linear. Em alguns livros, né, a gente encontra também esse tema, momento linear. Então, quando você vê essa palavra momento linear, relacione com quantidade de movimento. É o mesmo assunto, é o mesmo conceito, ok? Então, veja que a equação é simples, né? Q igual a M vezes ΔV, onde M é a massa e o ΔV vai ser a variação de velocidade. No Sistema Internacional de Unidades, nós usamos a seguinte unidade, né? Quilograma da massa vezes metros por segundo, que é a unidade da velocidade. Então, nós vamos ter a unidade para a quantidade de movimento. O conceito da quantidade de movimento, pessoal, está sempre relacionado, não esqueça esse detalhe, ó, tanto que no slide está em negrito, variação de energia cinética, conteúdo que nós já vimos. Variação de energia cinética. Então, a quantidade de movimento ou momento linear está sempre relacionado com essa variação de um corpo, tá? A sua energia cinética antes da colisão ou depois da colisão. E ele vai ser responsável, então, pela nossa variação da velocidade.
Lembrando que a equação da energia cinética, né, vocês lembram, utiliza também o valor da velocidade. Por isso que a gente pode relacionar essas duas equações. Naquelas figuras nós observamos também, por exemplo, que além da força aplicada nos objetos, nós temos o impulso. É uma outra grandeza importante, uma outra definição do momento linear, da quantidade de movimento, que a gente precisa conhecer. Qual é a ideia do impulso, então? É justamente a aplicação de uma força em cada unidade de tempo. Então, relacione, tá, impulso com uma grandeza física vetorial que vai mensurar ou medir a aplicação dessa força em uma unidade de tempo. E notem que a equação matemática para o impulso é bem simples, pessoal. É só o produto, né? A gente pode ver aqui no slide. I igual a força vezes ΔT. I de impulso, F de Newton, de força de Newton, né? E ΔT variação de tempo. Tanto que a unidade para impulso vai ser Newton vezes segundo, né? Newton da força e segundo do ΔT. A gente pode agora relacionar o impulso com a quantidade de movimento, pessoal. Olha só como é que fica a equação. I vai ser igual à quantidade de movimento final menos a inicial, né? Q menos Q0. Que a gente pode simplificar apenas escrevendo I igual a ΔQ. Lembrando que toda vez que nós usamos o ΔQ, é uma variação. Você vai sempre escrever o final menos o inicial. Isso para qualquer grandeza, tá, gente? Velocidade, tempo, né, aceleração e assim por diante. Toda vez que aparecer o delta, você vai relacionar o final menos o inicial. Tudo bem até aqui? Então vejam que não é difícil, né? O conceito de quantidade de movimento, o conceito de impulso estão ligados, né? E nós vimos aqui também pelas equações matemáticas que é bem simples também essa relação. Então a gente não precisa ter dificuldades. Nós vamos ver agora como a gente pode relacionar então o impulso justamente, né, com a segunda lei de Newton. Lembram? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Já que o impulso da força resultante exercida sobre um corpo durante um determinado intervalo de tempo vai ser igual à variação da quantidade de movimento que nós vimos na equação matemática, a gente pode relacionar a segunda lei de Newton com a equação do impulso. Notem no slide que isso não é difícil de fazermos. Lembrando que a força resultante, a segunda lei de Newton, né, diz que a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Certo? Tudo bem aí na primeira parte do slide? Na segunda parte nós temos o seguinte, que a aceleração é a variação da velocidade sobre o tempo. Então a gente pode escrever m vezes ΔV sobre ΔT. Tudo bem até aqui? Ok? Agora vamos relacionar o seguinte, vamos passar o ΔT por outro lado. Então, como é que vai ficar a equação? Força resultante vezes variação de tempo, ΔT, igual a massa vezes a variação da velocidade. Ora, nós acabamos de ver que a força resultante vezes o tempo é quem? Impulso, isso mesmo. Então eu vou substituir ali o produto força resultante vezes ΔT pelo I. E nós já vimos que a quantidade de movimento é a massa vezes a variação da velocidade. Então eu vou substituir. Olha como é que fica a equação ali no final. Impulso é igual a ΔQ. Simples, né? Utilizando a segunda lei de Newton, a gente pode relacionar o impulso, provar que o impulso é igual a variação da quantidade de movimento. Ok? Tudo bem por aqui? Essa revisão? Então é bem simples, né? Não temos nenhuma dificuldade com respeito a esse ponto. Nesse próximo slide a gente pode ver isso, pessoal, a conservação da quantidade de movimento num experimento, tá certo? Esse experimento aqui é para provar que em um sistema isolado a quantidade de movimento total permanece constante. Então a gente pode escrever que Q é igual a Q0. Quantidade de movimento final vai ser igual à quantidade de movimento inicial. Isso se chama o quê? Conservação. Conservação da quantidade de movimento.
Olha nesse experimento, nesse desenho que a gente pode ver, que vocês podem até realizar na casa de vocês. É bem simples para comprovar essa conservação da quantidade de movimento. Você vai pegar aí um aparato, né? Vai colocar ali pregos, onde estão indicados aí na figura, ou uma taxa. Você vai pegar uma liga, um barbante, uma borracha e colocar lápis embaixo do aparato. Você vai cortar aquele barbante ali para soltar, para liberar a borracha. A liga vai jogar essa borracha para frente. E o que vai acontecer com o aparato? A tendência dele é de ir para trás, para o sentido oposto. Façam esse experimento depois, vocês vão achar bem interessante e vai comprovar a conservação da quantidade de movimento, ok? Não é difícil, é bem simples, que dá para a gente realizar e para a gente aprender um pouco mais sobre esse assunto. Tudo bem? Além desse assunto, desses conceitos que nós vimos, pessoal, de quantidade de movimento, né, a conservação, impulso, né, força resultante, a gente vai agora analisar, conforme a gente viu no segundo slide, né, das figuras, onde tinha uma colisão. Isso mesmo, né, onde temos batidas de automóveis, né, que acontece no nosso dia a dia. Então vamos analisar agora, dentro da física, o conceito de colisão. Vamos aqui então para o nosso slide. Bem, de uma forma bem geral, a gente pode fazer algumas observações sobre o processo de colisão. Primeira observação: a energia cinética do sistema se conserva em algumas colisões, em outras não. Então, o primeiro ponto é esse. Em algumas colisões que a gente estuda, num assunto de física, no assunto do nosso dia a dia, né, a energia cinética vai se conservar, em outras não. Segunda observação: os corpos que participam inicialmente da colisão, eles podem desaparecer, dando origem a novos corpos. Isso é o que acontece, né? Por exemplo, na queda de meteorito, né? Quando chega ali na nossa atmosfera e quando colide também com a superfície. E também colisões, né? Realmente também de objetos, corpos maiores. Terceira observação: em colisões clássicas, a massa total do sistema também vai se conservar. Mas isso talvez não aconteça em uma colisão na escala subatômica. Esse é o detalhe, tá? Em colisões clássicas, o nosso estudo, né, que a gente vê nos livros de física, ele sempre considera que a massa total vai se conservar. Mas na escala subatômica isso não acontece. E uma quarta observação: por colisão, nem sempre há o contato entre os corpos. Que detalhe interessante, né? Então, quando a gente ouve a palavra colisão, batida, a gente acha que os corpos vão encostar um no outro. Mas isso talvez não seja sempre necessário. É o que acontece, por exemplo, no acelerador de partícula. Os prótons, por exemplo, do LHC, eles não se encostam no outro, tá? Dando a entender assim a questão da palavra colisão. Há uma colisão entre eles, mas eles não encostam no outro, tá certo? Então essa é outra observação muito importante que a gente tem que atentar. A lista não termina aí, pessoal, de observações, temos mais ainda, mas essas quatro aqui já nos ajudam, né, a responder essa pergunta. O que caracteriza uma colisão em física? Olha a definição. Colisão é uma interação num curto intervalo de tempo entre dois ou mais corpos, que inicialmente encontram-se livres, produzindo assim uma configuração final que também vai envolver corpos livres. Ok? Então, aprendo essa definição. Colisão é uma interação num curto intervalo de tempo entre dois ou mais corpos. Ok? Então essa definição vai nos ajudar a resolver as questões relacionadas com colisão, com quantidade de movimento e impulso também. Em uma colisão clássica, a gente pode classificar essa conservação em dois pontos, com base na energia cinética dos corpos. Primeira, colisão elástica e segundo, colisão inelástica, tá? Então a gente não precisa a mente ir muito longe, né, com respeito a esse assunto para a gente se prejudicar. A gente precisa apenas aprender esses dois tipos de colisão.
colisão elástica e colisão inelástica. E entenda o seguinte também, pessoal, que sempre essas colisões vai estar relacionado com a conservação ou não da energia cinética, ok? Vamos aqui para a definição das duas colisões? Vamos aqui para a primeira. O que é uma colisão elástica? Bem, nesse tipo de colisão, a energia total, olha só, preste atenção, a energia cinética total é conservada. Por conta dessa conservação, a energia cinética não vai ser conservada e não vai haver deformação dos corpos, ok? Então, não esqueça dessa definição. Colisão elástica, a energia cinética total é conservada e não vai haver deformação dos corpos. Segundo conceito, colisão inelástica. Bem, a energia cinética total agora não é conservada, pessoal, tá? Essa é a diferença. No primeiro é conservada, no segundo não. Há um caso extremo de colisão inelástica, onde os corpos são grudados um no outro, que nós chamamos de colisão perfeitamente inelástica. Para nos ajudar a entender, pessoal, essas colisões, a gente precisa aprender o conceito de coeficiente de restituição, que vai ser representado pela letra E, tá? E que vai facilitar justamente a gente aprender quando vai haver uma colisão inelástica ou quando será uma colisão elástica, tá certo? O próximo slide aqui nos ajuda a entender justamente isso, a relação do coeficiente de restituição com a quantidade de movimento e energia cinética. Olhe aí no gráfico, por favor, nesse quadro. Nós temos aí os tipos de colisão elástica, parcialmente elástica e inelástica. Temos aí a energia cinética, que no primeiro caso vai ser completamente conservado, no segundo parcialmente conservado e na terceira vai haver dissipação máxima. A quantidade de movimento vai ser conservada nos três, já o coeficiente de restituição vai ter diferença. Ó. Na elástica vai ser igual a 1, na parcialmente elástica vai ficar entre 0 e 1 e na inelástica será igual a 0. E o mapa mental aqui nos ajuda a entender justamente essas definições. Ó. Temos dois tipos de colisão, elástica e inelástica. Nós temos na elástica a parcialmente e a perfeitamente elástica. Nós temos ali o que vai acontecer com a energia cinética final na parcialmente, vai ser menor do que a inicial. Já na perfeitamente elástica vai ser igual. E na inelástica vai ser muito menor do que a inicial. Tá? E esse mapa mental nos ajuda a entender aqui a relação entre as colisões e o que vai acontecer com a energia cinética de cada um, tá, pessoal? Isso vai nos ajudar muito a entender as questões, a fazer as definições sem perder muito tempo, né? Se você aprender a fazer essa relação das colisões, quando é que vai ser elástica, inelástica, o que vai acontecer com a energia cinética, né? Vai ser igual ou menor ou muito menor? Você vai saber então a definição. Beleza, então? Vamos lá para nossas questões então do Enem, vamos fazer aqui o nosso exercício. Então, a primeira questão do Enem que vamos revisar para vocês é do Enem de 2021, que diz assim: foi realizada uma perícia técnica de um acidente de trânsito em que um carro colidiu com uma van em um cruzamento a 90 graus, como esquematizado na figura. A van tem massa 2 vezes maior que o carro. Depois da colisão, os dois veículos permaneceram grudados um ao outro e deslocaram-se a um ângulo de 45 graus com a direção de suas velocidades iniciais. Um radar mediu o módulo da velocidade da van imediatamente antes da colisão, encontrando 40 km por hora. Pergunta da questão: qual o valor do módulo da velocidade do carro em quilômetros por hora imediatamente antes da colisão? Olha só, pessoal, a questão do Enem relacionando o conteúdo de física com o que acontece com o nosso dia a dia, né? Acidentes, batidas de veículos. Vamos lá então a figura que ele falou, a figura é essa daí, ó. O carro está num sentido, a van também no outro, né, perpendiculares. Eles vão se chocar ali no centro, vão ficar grudados depois da batida e vão se deslocar com um ângulo de 45 graus, conforme a figura.
Temos aqui as alternativas, né, das respostas, e ele quer saber qual dessas aqui vai ser a velocidade, então, inicial antes da batida do carro. Vamos lá para a resolução dessa questão? Bem, na colisão entre o carro e a van, nós vimos ali que forma um sistema isolado e vai haver uma conservação da quantidade de movimento, porque eles ficaram grudados, né, e continuaram o movimento no ângulo ali de 45 graus. Então, já que vai ser conservado, o que vocês podem escrever na equação? Que a quantidade final do movimento vai ser igual à quantidade de movimento inicial, ok? Mas nós temos aqui dois corpos, o carro e a van. Então, a quantidade de movimento final vai ser a quantidade do carro mais a quantidade do movimento da van. Fazendo ali a relação das equações, vocês vão escrever o seguinte, que a massa do carro vezes a velocidade do carro vai ser igual à massa da van vezes a velocidade da van. Só que na questão ele falou que a massa da van é 2 vezes a massa do carro, lembram? Substituindo ali então a massa da van pela 2 vezes a massa do carro, então nós podemos ali eliminar as duas massas, MC, né, tanto do carro que está de um lado como da van que está do outro lado. E como é que vai ficar a nossa equação? Velocidade do carro vai ser 2 vezes 40. Qual vai ser a nossa resposta? 80 km por hora. Então a alternativa que nós vamos marcar é a letra E, certo? Bem simples, né? E outro detalhe interessante, vou voltar aqui o slide para vocês. Eu quero mostrar aqui um detalhe interessante na gravura, que vocês podem fazer esse cálculo, pessoal, sem fazer a necessidade do cálculo ali que vocês viram, né? Vocês podem fazer pela figura. Olha só, a figura mostra ali que eles estão perpendiculares, né? E quando eles se encontram, eles vão formar um ângulo de 45 graus. Ora, se o carro, né, se a van estava com uma velocidade de 40, e nós sabemos que a quantidade de movimento vai ser conservada, e nós vimos ali na figura, né, e no texto falou que a van é 2 vezes maior do que o carro, a sua massa, então ele já indicou o que vai acontecer no final. Se o carro vai permanecer junto com a van, vão formar um mesmo sistema, certo? Então vocês vão pegar aquelas duas vezes a massa que ele deu do texto da van em relação ao carro, multiplicar pelo 40. Você poderia fazer isso direto, ó, 2 vezes 40, que já dava a resposta ali para nós, 80, tá certo? Mas fazendo a relação que nós vimos aqui na resolução, né, nós chegamos também na mesma resposta, ok? Próxima questão. Essa questão agora caiu no Enem de 2019. Veja só o que diz. Em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa de 2,5 kg de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra o capacete pode durar até 0,5 segundos, resulta em uma força impulsiva média, maior do que o peso do tijolo. Suponha que a aceleração gravitacional seja de 10 metros por segundo ao quadrado e que o efeito de resistência do ar seja desprezível. Veja a pergunta: qual a força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais? Interessante, né? Outro assunto que acontece no nosso dia a dia é acidentes de trabalho, né? Quando objetos caem realmente, e isso é muito perigoso, tá? No nosso país, por exemplo, há muitos acidentes de trabalho que pode até ocasionar morte. Por isso a necessidade de usar, né, justamente objeto de segurança, né? Quem trabalha em obras, em construções e assim por diante. Vamos analisar então aqui essa questão. O que ele pede para nós? Ele quer saber o peso, né, do tijolo quando ele chega normalmente no capacete, né, vai equivaler a quantos tijolos? Só está caindo um, né? Mas o peso dele vai ser equivalente a quantos? Então vamos analisar essa questão e fazer a resolução. Primeira coisa, nós vamos calcular o módulo da velocidade do impacto entre o tijolo e o capacete, né? Então quando ele cai daquela altura, quando chega no capacete que está mais abaixo do que ele. Na questão ele falou que a altura era de 5 metros e o nosso G é justamente de 10 metros por segundo ao quadrado.
Fazendo ali a relação da equação da energia cinética final e a inicial, nós podemos escrever a seguinte equação, ó. M vezes V ao quadrado dividido para 2 igual a massa vezes G vezes H. A energia cinética é igual à energia potencial gravitacional, né, da altura também. Então, o que a gente pode fazer ali na equação? Eliminar as duas massas, certo? Para acharmos a velocidade da queda, pessoal, a gente não precisa aqui da massa. Você só precisa do G e da altura e da velocidade ali. Então, fazendo ali a substituição, nós vamos ter o seguinte, que a raiz quadrada vai ser igual a 2 vezes 10 vezes 5. Então, que vai dar 100, né? Raiz quadrada de 100 é 10 metros por segundo. Segundo, vocês vão relacionar agora o teorema do impulso, né? I igual a ΔQ. Fazendo essa relação que nós já vimos, nós vamos achar agora a força. Então, fazendo ali a substituição, no segundo caso, nós vamos encontrar que o tempo que ele deu na questão é de meio segundo, né? 0,5. A massa do tijolo, ele deu na questão também, é 2,5 kg. E nós acabamos de achar a velocidade, que foi 10. Então, 2,5 vezes 10 vai dar 25. E 25 dividido para meio dá quanto? 50 newton. Pronto, achamos aqui a força do tijolo que ele vai chegar, que vai tocar no capacete, certo? Lembrando que o peso do tijolo é quanto? Se ele deu ali a massa do tijolo, que é 2,5, e o G é 10, o peso do tijolo, pessoal, é 25 newton. Se nós achamos ali a força final, que é 50, então essa força é quantas vezes maior do que o peso? 2 vezes, né? 2 vezes 25 é 50. Então a alternativa que nós vamos marcar é a letra A, certo? Ó, bem simples, né? Sem nenhuma dificuldade. Achamos o peso do tijolo, como já achamos ali a força, então é só agora sabermos quantas vezes é maior. Ok, pessoal? Então essas duas questões nos ajudaram e muito, né, a entendermos um pouco aqui sobre a quantidade de movimento. Lembrando que nós vamos deixar todas essas questões lá para vocês, tá bom? Na nossa plataforma Eduque, tá certo? Acesse essa plataforma, tá certo, pessoal? Que vocês vão ter todas essas informações, vão ter essas aulas, vocês vão ter mais exercícios para vocês exercitarem, para vocês poderem estar estudando ali para o Pré-ENEM, tá certo? Acesse lá eduque.ce.ac.gov.br. Vocês vão ter todo esse material disponível, inclusive o material do experimento que eu mostrei para vocês no slide. Também deixei lá a descrição para vocês do link, para vocês poderem fazer essa realização, ok? Portanto, pessoal, estudem, mantenham sempre o foco, tá certo, nesse conteúdo, no Pré-ENEM, e até a nossa próxima aula.